A história começa quando o Rei Demônio convoca os seus gloriosos 4 generais de elite do exército. A primeira a ser chamada é o Mandra, a Inferno. A segunda é Gnome, a Bastião. A terceira é Sylphid, a Arquimaga das Tempestades. E a quarta invocação é a mais especial. Alguém que o Rei Demônio declara que vai se tornar parte fundamental da força e da convicção do seu exército. Ele anuncia que esse novo general de elite vai ajudá-lo a conquistar o mundo. E então, o Rei Demônio revela que esse quarto general é uma alma invocada de outro mundo. Logo depois disso, o Rei Demônio termina da invocação e anuncia oficialmente a chegada de Densuke, o gerente de assuntos do exterior. A cena corta rapidamente para um flashback, mostrando que Denosuke, no mundo original, se considerava só um salaryman insignificante, um trabalhador comum. No começo, ele estava cheio de esperança, porque finalmente tinha conseguido o seu primeiro emprego. Só que essa motivação dura pouco. Com o tempo, Denosuke começa a perceber que todos os colegas ao redor dele estavam sendo promovidos, enquanto todo o trabalho que ele fazia simplesmente não era reconhecido. E um dia, a situação piora ainda mais quando ele recebe uma ordem. Ele seria transferido para trabalhar no exterior. Seus colegas ficam com pena dele, porque essa transferência era considerada, basicamente, um cemitério para quem tinha fracassado na empresa. Mesmo assim, Denosuke tenta se manter positivo. Só que assim que ele chega no local novo, ele percebe que a usina para onde foi mandado era um completo desastre. E o pior, os chefões lá de cima não pareciam se importar nem um pouco. Faltava equipamento, faltava mão de obra, e mesmo assim o superior dele dizia que não dava para gastar mais dinheiro. Durante esse período, Denosuke perde vários trabalhadores, mas mesmo assim ele continua acreditando que dava para fazer as coisas darem certo. Então ele segue trabalhando duro. Os desafios vão lentamente destruindo a vida dele por dentro, mas com o tempo, as coisas finalmente começam a melhorar. Os trabalhadores voltam, e de repente todo o esforço dele finalmente começa a dar resultado. A usina começa a funcionar de verdade. O sucesso começa a disparar. Só que quando ele finalmente acha que as coisas iam dar certo, Denosuke descobre que seria transferido para outro país de novo. E aí ele entra em choque. Ele começa a se perguntar: eu tô fazendo tudo isso pra quê? Mas antes que ele consiga qualquer resposta, a vida dele acaba de forma absurda. Ele é atropelado por uma scooter. A história volta pro presente. Denosuke entra em pânico ao perceber que agora ele está em outro mundo. E ele fica ainda mais assustado quando percebe que alguém ali sabe o nome dele. O Rei Demônio então revela a verdade. Denosuke agora é um dos 4 generais de elite do exército dele. E a partir daquele momento, ele passa a ser conhecido como o grande gerente do exterior. O Rei Demônio explica que tem todo o histórico de trabalho do Denosuke e que ficou extremamente impressionado. Ele viu como Denosuke conseguiu reconstruir uma usina que estava falindo, e por isso decidiu que ele seria digno de fazer parte do exército do Rei Demônio. Só que, obviamente, Denosuke fica confuso e apavorado. Afinal, entrar pro exército do Rei Demônio não era exatamente um plano de carreira que ele já tinha considerado. Ao invés de subir na vida, isso parecia mais como cair do prédio inteiro. O Rei Demônio percebe a hesitação dele, então ele começa a explicar todos os benefícios de ser um dos 4 generais. Denosuke receberia uma compensação e uma autoridade equivalentes ao cargo de gerente de departamento no mundo original. Ele poderia escolher seus subordinados e ainda teria o próprio escritório. Ou seja, os benefícios são incríveis. E tecnicamente, Denosuke não teria muito motivo para reclamar. Para completar, o Rei Demônio ainda diz que, se ele recusar, pode até mandá-lo de volta para o mundo antigo. Denosuke fica completamente chocado, porque até nisso, o Rei Demônio parecia respeitar direitos trabalhistas. Aí Denosuke começa a ficar deprimido, lembrando de como ele era tratado no trabalho antigo. Ele diz que nunca foi valorizado pelo chefe, ele nunca conseguia atingir as expectativas, e que naquela empresa, quem não contribuía era tratado como lixo. Por causa disso, Denosuke passou a acreditar que ele mesmo era lixo. Então ele diz ao Rei Demônio que não é digno de entrar no exército dele. Denosuke continua se rebaixando, só que o Rei Demônio não aceita isso de jeito nenhum. Ele chama os antigos chefes de Denosuke de idiotas, e diz que idiotas só valorizam aquilo que conseguem ver. Eles não prestam atenção no trabalho feito nos bastidores. O Rei Demônio, por outro lado, viu o esforço do Denosuke, e acredita que ele consegue tirar todo o potencial do Salaryman. Ele diz que não cabe ao Denosuke decidir se ele é inútil, e também não cabe aos antigos chefes dele. Quem sabe o valor dele é o Rei Demônio.
porque é ele quem precisa do Denosuke. Então ele fala que o Salaryman tem duas opções: ou deixar a vida ser destruída trabalhando para idiotas, ou servir o Rei Demônio e mirar o céu. Denosuke fica sem saber o que responder, mas aí ele é interrompido por Ulmandra. Ela se opõe completamente. Ela não consegue entender como um humano fraco vai conseguir servir como um dos 4 generais. Os outros também discordam, e o próprio Denosuke concorda com eles. O Rei Demônio mostra um nível de liderança absurdo, porque ele realmente considera as opiniões de todos, e então ele decide testar Denosuke. Denosuke tenta desesperadamente explicar que ele não tem poderes, mas os outros ficam animados com a ideia. Ulmandra ouviu dizer que humanos de outro mundo costumam ter poderes especiais, e quer ver isso com os próprios olhos. Então ela tenta testar Denosuke com o golpe mais mortal dela. Naquele instante, Denosuke percebe que a morte dele é inevitável. Só que o Rei Demônio interrompe a Garota do Fogo antes que ela mate ele. Ulmandra fica furiosa e quer saber por que foi impedida. E o Rei Demônio revela que Denosuke simplesmente desmaiou de choque. Fica bem claro que ele é só um humano normal. O Rei Demônio confirma: Denosuke não tem poderes. Isso faz os outros se revoltarem ainda mais, porque um humano incompetente jamais seria aceito num exército cheio de monstros poderosos. Além disso, existe uma disputa interna entre demônios e semi-humanos dentro do exército, e Denosuke seria esmagado no meio dessa guerra política. Gnome culpa os demônios pela disputa, Ulmandra culpa os semi-humanos. Fica claro que existe uma tensão pesada dentro das fileiras, só que é justamente por isso que o Rei Demônio quer Denosuke ali. Ele não quer Denosuke pela força, ele quer pela capacidade de resolver problemas. Nesse momento, Denosuke recupera a consciência, ainda pensando que o chute da Ulmandra vai reduzir ele a pó. O Rei Demônio diz que ele não precisa se preocupar. Ele não quer Denosuke por habilidades físicas, e ele vai dar um teste adequado pro Salaryman. Mesmo assim, isso é assustador, porque Denosuke percebe que aquilo era literalmente um vestibular de outro mundo. O Rei Demônio então explica o teste. O exército dele está tentando formar pactos com várias tribos ao redor do território, só que as negociações com uma tribo específica não estão indo bem, e por isso, o exame do Denosuke vai ser conseguir firmar um pacto com a tribo dos Minotauros. Ele precisa ganhar a confiança deles e fazer com que sejam bem-vindos dentro do exército do Rei Demônio. Denosuke fica em choque com a mudança brutal da vida dele. O Rei Demônio diz que se ele tiver dúvidas, pode perguntar para Ulmandra. Só que Ulmandra não gosta dele, e ela tem certeza de que Denosuke não vai passar. E claro, o nosso protagonista não tem confiança nenhuma. Ele só se vê como um Salaryman inútil, sem magia e sem habilidade especial. Mas pela primeira vez na vida, ele sente que está trabalhando para alguém que realmente precisa dele. Então ele decide que quer corresponder às expectativas do Rei Demônio. Logo depois, eles chegam no quarto onde o chefe Minotauro está hospedado. Denosuke fica apavorado só de ver o tamanho da porta. Ulmandra avisa que Minotauros são ferozes e diz pro Denosuke tomar cuidado, ou ele vai ser pisoteado até virar tapete humano. Denosuke tenta se convencer de que vai dar o seu melhor, mas tudo desmorona quando ele vê o Minotauro. A criatura é a personificação da violência, e Denosuke já se imagina sendo esmagado. Ulmandra decide ajudar o Salaryman e mostra como as negociações funcionam. Ela pede que o grande e poderoso Sarius escute o que ela tem a dizer. Denosuke até acha que ela vai agir como mediadora, mas a esperança dele morre na hora, porque Ulmandra começa a gritar com Sarius. Fica óbvio que ela é uma péssima negociadora, e Sarius simplesmente volta pro quarto e ignora tudo. Ulmandra explica que as negociações estavam indo bem no começo, mas por algum motivo, Sarius começou a recusar tudo. Ela tentou negociar dia após dia, mas ele só respondia não repetidamente. Além disso, ele ainda tentou trazer um monte de lixo pro quarto. Dentro do quarto, Sarius faz barulho, quebrando e jogando coisas. Ulmandra então larga tudo na mão do Denosuke. Denosuke fica apavorado, e como o monstro continua destruindo tudo lá dentro, ele decide sair pra caminhar. Ele realmente não acredita que vai conseguir falar com Sarius, e ainda escuta Ulmandra dizendo que ele vai falhar. Nesse momento, Denosuke acaba indo parar num bar. Ele pede o de sempre e pensa que é impossível negociar com alguém que não quer negociar. Mas aí ele lembra de uma situação parecida do passado. Uma vez um cliente também ficou dizendo não o tempo todo, e Denosuke já estava pronto para desistir. Só que quando eles finalmente se encararam olho no olho, eles conseguiram se entender. Denosuke então ganha uma nova confiança e acredita que pode resolver aquilo. Enquanto isso, Ulmandra vai reportar pro Rei Demônio
Ela ainda acha impossível que um humano de outro mundo consiga completar as negociações, mas o Rei Demônio decide dar mais tempo pro Denosuke. O Mandra vai checar o que ele está fazendo e fica chocada quando encontra Denosuke mexendo no lixo. Denosuke explica que quer ter uma conversa de verdade com o Minotauro. Só que o Mandra diz que isso é impossível. O Minotauro tem uma atitude horrível e não quer fazer acordo nenhum. Mas ela fica chocada quando Denosuke diz que ela está desistindo cedo demais. Ele afirma que as negociações não estão dando certo, porque deve existir algum mal-entendido. E que a única forma de resolver isso é fazer contato visual com a outra pessoa, enquanto constrói uma relação de confiança. Denosuke então diz para o Mandra assistir, e ela fica sem reação ao ver a transformação dele. No dia seguinte, o Mandra entra no quarto de novo, praticamente arrombando a porta, e na hora ela trava. O lugar está um caos completo. O quarto parece ter sido atingido por uma tempestade, com coisas espalhadas por todo lado, como se tivesse rolado uma batalha ali dentro. O Mandra imediatamente entra em modo de alerta. Ela chega a pensar que Denosuke tentou enfrentar o Minotauro na porrada e acabou destruindo tudo. Só que, logo depois, Denosuke aparece tranquilamente. O Mandra fica irritada e já joga a culpa nele, dizendo que ele fez aquela bagunça toda. Então ela pergunta com impaciência: onde está Sarius? E Denosuke responde que Sarius está naquele exato momento, fechando o pacto com o Rei Demônio. O Mandra fica completamente confusa. Ela não entende nada. Então Denosuke explica com calma que os Minotauros e o exército do Rei Demônio finalmente vão virar aliados. O Mandra simplesmente se recusa a acreditar. Na cabeça dela, é impossível que Denosuke tenha conseguido concluir as negociações em uma noite. Ainda mais considerando que Sarius vinha sendo extremamente difícil esse tempo todo. Denosuke então começa a explicar o raciocínio dele. Ele diz que primeiro, você precisa conhecer a si mesmo, e só assim consegue entender o outro lado. O Mandra não faz ideia do que ele está falando. Então Denosuke detalha ainda mais. Ele lembra o Mandra de como ela acreditava que Sarius estava recusando as negociações, porque ele só dizia não pra tudo. Mas Denosuke diz que na verdade o Minotauro achava que as conversas estavam indo bem. E o que ajudou Denosuke a perceber isso foi uma experiência do passado. Ele lembra de uma vez em que um chefe corporativo ficou dizendo não, repetidamente. Não importava o que Denosuke fizesse, ele não conseguia convencer o cara a aceitar a negociação. E quanto mais Denosuke explicava os detalhes, mais emocional aquele homem ficava. Só que o ponto é que Denosuke interpretou isso como rejeição. Até que quando ele já estava prestes a desistir, o homem finalmente decidiu apertar a mão dele. E aí Denosuke entendeu? Aquele cara só gostava de conversas intensas. Ele queria ouvir o máximo de detalhes possível. Ou seja, em alguns países e culturas, ser emocional e apaixonado durante uma conversa não é algo ruim, é algo positivo. E foi exatamente aí que Denosuke percebeu onde estava o mal-entendido. Quando ele olhou nos olhos de Sarius e conversou de verdade, ele entendeu tudo. Sarius não estava tentando brigar, ele só estava sendo intenso e apaixonado do jeito dele. Mas o Mandra interpretou isso como hostilidade, e por isso, cada vez que ela ameaçava encerrar as negociações por causa do comportamento dele, Sarius ficava ainda mais irritado. E não era só isso. Denosuke explica também outra coisa importante. Na tribo dos Minotauros, é uma cortesia comum levar feno para dentro do quarto quando estão hospedados. Eles fazem isso porque, como têm corpos enormes, eles não querem quebrar a cama da casa. Então o feno serve como uma espécie de cama improvisada no chão. Só que o Mandra e os outros entenderam aquilo como lixo. E por causa disso, Sarius teve que dormir no chão sem nada. Ele ficou sem descanso, ficou irritado, ficou frustrado. E por estar exausto, ele não conseguia expressar os sentimentos de um jeito que o Mandra entendesse. Quando o Mandra ouve isso, ela finalmente percebe que falhou. Ela não tentou entender o lado do Sarius, e agora ela entende que, na verdade, ela mesma ajudou a piorar a situação. Só que Sarius também assume parte da culpa. Ele admite que também poderia ter explicado melhor. Então os dois se desculpam um com o outro. E quando chega a hora de se despedirem, Sarius agradece Denosuke por tudo. Depois disso, o Rei Demônio explica que o sucesso daquela negociação só aconteceu por causa do talento do Denosuke, a habilidade dele de perceber detalhes que pessoas normais jamais notariam. O Rei Demônio então anuncia que Denosuke passou no teste e dá as boas-vindas a ele oficialmente como o novo membro dos 4 generais de elite. O Mandra finalmente para de duvidar do Salaryman. Então o Rei Demônio manda Denosuke estender o braço. Ele entrega a Denosuke uma pulseira e diz que aquilo vai servir como prova de que ele agora é um dos grandes generais. O Rei Demônio afirma que confia completamente nele e diz que Denosuke deve fazer o que achar melhor.
e que deve agir de acordo com aquilo que ele acredita ser o certo. Denosuke agradece, só que logo depois o Mandra levanta o braço para ele. Denosuke fica confuso, ele não entende o que ela quer. O Mandra fica furiosa, então ela manda ele levantar o braço também. Denosuke obedece, e os dois fazem uma saudação formal, dizendo seus títulos um pro outro. O Mandra explica que esse é o jeito do clã dela, de dar boas-vindas a novos amigos, mas ela rapidamente volta ao jeito agressivo de sempre, e diz que ainda não reconheceu ele completamente. Depois disso, os dois saem correndo juntos, e o Rei Demônio observa tudo, pensando que um grupo que se complementa também cresce mais forte junto. Só que, infelizmente, o exército dele ainda é imaturo e incompleto. Mesmo assim, o Rei Demônio acredita que Denosuke vai ser a luz deles e que o brilho dele vai guiar o exército para que um dia eles realmente possam brilhar de verdade.